Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso treinamento, nós estamos indo para o módulo 11 e nesse módulo nós vamos falar sobre equipamento de combate a incêndio 2. Colocamos 2 porque no módulo anterior falamos sobre alguns equipamentos e aqui nós vamos dar continuidade, mas agora tratando outros equipamentos. Vamos falar de sprinklers, vamos falar de hidrante, vamos falar de mangueira, vamos falar de acessórios e também vamos falar de equipamentos específicos da unidade da Termop. Então acompanhe a gente aqui com esse tema importante, módulo 11. Vou dividir a tela aqui com vocês e vamos lá. Então dando continuidade aqui e início nesse módulo, nós vamos falar de recursos e materiais disponíveis, ou seja, quais são os equipamentos que existem aí na unidade. Então nós temos os recursos materiais disponíveis na Termop, na Termo Pernambuco. Reserva técnica, então ali é onde está o armazenamento de água específico para o combate a incêndio. Nós temos as bombas de alimentação, redes de hidrante, detectores de fumaça, sistema automático de descarga de CO2. Interessante aqui porque nós vamos ver bastante coisas que vimos na teoria, né, que a própria NBR recomenda que tenha, e agora nós vamos ver a evidência de que isso já existe na unidade de vocês. Então, dando continuidade, sistema automático de extinção, o Energen, o sistema de sprinkler, o sistema de mistura de água, que é o LGE, que é o líquido gerador de espuma, extintores de incêndios portáteis, sistemas de alarme, sinalização e saída de emergência, sistema de para-raios, né, o famoso SPDA, kit para emergência de produtos químicos, que é o exemplo de Foterini, que por acaso ele está até aqui do ladinho. Então nós vamos entender cada um desses itens, vamos relembrar alguns deles para que a gente tenha, né, sempre em mente o que nós possuímos na unidade, na planta na qual nós trabalhamos. Então dando início aqui nós vamos falar do sistema de proteção. Então nós temos aqui as bombas. Então nós pegamos aqui, ó, da direita para a esquerda nós temos a bomba diesel, bomba elétrica e a bomba jockey. Vamos recordar um pouco qual é a finalidade dessas bombas aqui. Bomba jockey ela tem a finalidade de manter a linha pressurizada numa pressão que o seu projeto de combate a incêndio determina. Na bomba elétrica, ela vai entrar em funcionamento no primeiro momento, onde se fez necessário usar um hidrante. Então a pressão caiu, a bomba jockey não foi suficiente de resolver, continuou caindo essa pressão, a bomba elétrica ela entra em ação. Por algum motivo essa bomba elétrica não funcionou ou ela não teve a capacidade necessária, nós temos aqui uma terceira bomba, que é a bomba a diesel. É um motor ali que vai entrar em funcionamento e vai dar continuidade ali no combate a incêndio, vai propiciar uma condição de darmos início e continuidade no combate. Então essas são as bombas que nós temos aí, o sistema de proteção da empresa. Falamos aqui de recursos físicos para detecção e combate de emergência. Então, a reserva técnica. Então, nós temos aqui o tanque de água, né, uma quantidade bastante significativa. Aqui nós podemos ver aqui onde estão as bombas. Né, novamente aqui as imagens. Então, a reserva técnica de água para combate a incêndio da UTE, usina termoelétrica, está situada na ETA, né, na ETA, Estação de Tratamento de Água, em 2 tanques de água tratada com capacidade de 1.300 metros cúbicos, onde cada tanque é reservado 150 metros cúbicos exclusivamente para este fim, totalizando um volume de 300 metros cúbicos suficiente para 1 hora de suprimento de água para o combate. A figura 1 ilustra um dos tanques que contém a reserva técnica de combate a incêndio. Muito bem, eu quero aproveitar aqui esse tema para falar algo sobre o registro de recalque. O registro de recalque ele é um registro que ele deve estar posicionado na entrada da companhia ou num outro ponto estratégico. Para que ele serve? Esse registro, esse hidrante de recalque, ele vai ser utilizado para se conectar ao caminhão do corpo de bombeiro, para que numa situação onde nossa reserva interna ela não seja suficiente ou depois de 1 hora essa água esteja acabando, nós possamos utilizar a água do caminhão do corpo de bombeiro. Então, em vez do bombeiro ter que entrar na planta, ele simplesmente vai servir como uma caixa d'água, uma segunda, no caso de vocês aqui, uma terceira reserva de emergência. Qual é o ponto que eu quero chamar a atenção hoje aqui?
Nós não temos essa reserva atualmente na Termop, eu ia falar hidrelétrica, na usina termoelétrica. Nós não temos. E o projeto, né, dado essa alteração que vem sendo feito recentemente, está sendo feito, né, estamos passando por isso, essa melhoria vai ser inclusa e em breve teremos aí esse registro de recalque à disposição, o que melhora ainda mais a nossa proteção aí para o nosso sistema e para a nossa atividade em combate a incêndio, se em algum momento se fizer necessário utilizar. Então esse é um ponto interessante para que a gente possa comentar aqui. Redes de hidrante, então temos vários hidrantes, né? Na figura 7 a gente vê aqui alguns pontos específicos de válvulas, né? Válvulas que dá a condição de fazermos manobras, né, específicas. Então temos aqui na figura 8, né, um outro conjunto de válvulas, um manifold, então aqui vai atender aqui uma outra região. Então existem vários hidrantes e vários registros e a gente precisa reconhecer, saber onde esses registros eles se encontram, saber onde os hidrantes eles se encontram. Importante também comentar que novos hidrantes estão sendo instalados na planta de vocês. Por esse motivo de ter sido fechado parte da, da planta, ali onde antes era aberto, alguns hidrantes, uma alteração no seu projeto de combate a incêndio ele foi necessário. Então, por esse motivo, alguns hidrantes mudaram de lugar, outros foram instalados. Também se fez necessária a instalação de sprinkler, o chuveiro para combate, né, em pontos específicos, né, na parte superior do barracão, vou chamar assim. Então, mudanças aconteceram e vocês conferiram, estarão conferindo isso, ou já conferiram, né, na parte prática do treinamento. Muito bom. Então, voltando aqui, nós mostramos algumas imagens, onde nós vimos aqui, podemos ver aqui alguns hidrantes. Então, uma figura 9 representando um hidrante. Na 10 aqui uma outra caixa de abrigo do hidrante interno. Então, aqui a caixa de abrigo e aqui o hidrante, né? E a quantidade de mangueiras, então aqui você vê que são 4 mangueiras aqui nesse ponto. Excelente. Aqui nós mostramos os detectores de fumaça. Então são detectores aí em pontos estratégicos que vão ajudar que seja percebido de forma rápida se um pequeno incêndio iniciar, se um princípio de incêndio se iniciar. Aqui nós temos um outro ponto específico, né, que é o sistema de gás Inergen, na figura 13, né, do plano de atendimento de emergência. Essas figuras que vocês estão vendo aqui, elas fazem parte do plano de atendimento de emergência de vocês. Nós tiramos essas figuras de lá e incluímos aqui para ilustrar esse ponto específico, né? Esse é um módulo específico do treinamento para vocês. Tá? São 25 cilindros, então aqui mostra a capacidade, 17,2 metros cúbicos de gás, cada, né? E este está projetado para produzir descarga de gás nas áreas da sala de controle, sala de painéis. O Inergen é um gás invisível, permitindo que as pessoas deixem o ambiente de forma segura, sem ter a visão obstruída, né? Enfim, você consegue sair ali com facilidade. Não vai ter um problema ali de tropeçar por esse motivo, uma vez que o gás é transparente. Legal. Aqui nós temos um outro sistema, então um sistema automático de descarga de CO2, né, num outro ponto específico da empresa. Então aqui ele fala que é na bateria de CO2, sala elétrica e hipoclorito. Né, hipoclorito. Então nós temos aqui uma outra imagem. As câmeras das turbinas a gás também são constituídas num sistema de detecção de incêndio com descarga automática de CO2 em seu interior para o caso de detecção para o caso de detecção do aumento brusco de temperatura, cada turbina a gás TG1 e TG2 possui tanques com aproximadamente 5.443 kg de CO2 responsável em proteger o compartimento de óleo, compartimento da turbina, compartimento de gás e o compartimento do mancal 2. Os tanques de CO2 possuem um sistema de resfriamento para manter o CO2 no estado líquido. Quando os detectores nesses compartimentos acusam um princípio de incêndio, o sistema libera CO2 através da abertura de válvulas solenoides. A injeção de CO2 para o ambiente ocorre em duas etapas, uma inicial de grande volume para extinguir o fogo e outra estendida
para manter a atmosfera de CO2 e impedir que o fogo recomece. Então é bem interessante porque nós falamos disso anteriormente e aqui nós vemos isso na prática, né, sendo utilizado. Então a planta da Termop ela possui esses sistemas de proteção. Sistemas de sprinkler dos transformadores, né? Então o dilúvio, nosso sistema dilúvio, é o sistema que vocês possuem aí. Algumas imagens. Sistema de mistura de água, aqui nós falamos do LGE. Sempre gosto de reforçar que o LGE precisa passar por um teste periódico, então NBR específica para esse assunto. Então ele tem que ser testado, são dois testes diferentes, um teste de fogo e um teste laboratorial, para garantir que esse LGE, o líquido gerador de espuma, não perdeu as suas características, né? Então vocês possuem no piso 100, 720 litros, né, deste produto para combate, né, em locais específicos, no caso aqui possíveis sinistros no módulo de óleo da turbina a vapor. Temos também um kit de emergência com produtos químicos, nós comentamos no início, que é o Difoterine. E esse Difoterine ele é bastante útil para situações de contato com produtos químicos, sejam eles ácidos ou soda, por exemplo. Então, independente do pH, o Difoterine ele é bastante útil porque ele neutraliza, né, esse pH. Então, ele traz o pH para um ponto neutro ali, né, entre 6 e alguma coisa, 7 por ali. Então, essa é a finalidade dele. E vocês possuem alguns kits desse na planta. E é importantíssimo que você reconheça, saiba onde eles estão e como eles devem ser utilizados. Aqui nós trazemos algumas das características do Difoterine. E um ponto interessante é a questão de utilização. Então nós vemos aqui que existe inclusive um recipiente para os óleos. Não acredito que vocês não tenham isso na planta de vocês aqui no Brasil, mas em outras plantas nós sabemos que existe, né? Então ele pode ser ou deve ser utilizado 10 segundos depois da ocorrência. E temos outro recipiente maior com 500 ml, que esse já pode ser utilizado ali entre 10 segundos a 60 segundos da ocorrência. E temos os sprays, que são os mais comuns, que vão ser utilizados em partes do corpo, né? Então, o que ele fala? Que mais ou menos 3% do corpo um recipiente desse aqui atende, tá? Com 100 ml. Temos frascos maiores, 200 ml, atender a 9% do corpo, e teríamos aqui um maior do que esse, 5 litros, para situações onde o mais de 9% do corpo foi atingido pelo produto químico. Então ele mostra as imagens aqui, né, para dar um exemplo do que seria 9%, um braço, uma cabeça, um peito, né, o tórax aqui, uma perna, seria nesse sentido. Kit para emergências ambientais, então vocês possuem também esses kits. É interessante lembrar que a brigada de emergência ela atua também nesses cenários onde eventualmente possa ter um contato com produtos químicos no ambiente. Então você possui ali um container azul com material absorvente para produtos químicos e um container verde, né, um contentor, né, na verdade verde, para material absorvente para óleo, hidrocarbonetos no geral. E aqui a relação dos produtos que nós encontramos dentro deles. Então, MAPA, 2 sacos plásticos. Importantíssimo que seja sempre revisado isso. Você que é um brigadista, está sempre de olho se esse kit está ok, se o que deve estar dentro dele realmente está lá, se ninguém mexeu. É comum pessoas mexerem, pessoas tirarem do lugar e de repente numa situação onde realmente precisa ser utilizado, nós não encontramos os acessórios, né, os itens do kit no local adequado. Aqui está a imagem desse kit, tá? Então são dois modelos, notem que aqui está né, o óleo e para químicos. E aqui nós temos também equipamento de proteção individual e coletivo. Então vocês possuem equipamentos de proteção para a brigada, né? Então desde roupas, máscaras autônomas, macas que vão ser utilizadas ali em situações de emergência. E aqui nós temos nessa imagem o local onde isso fica armazenado. Então aqui os armários, onde estão as roupas, aqui onde está o seu equipamento de respirador autônomo, né? O cilindro de ar e uma maca aqui como exemplo. Existe um suporte técnico, ou um suporte médico, aliás, que conta com uma estrutura física. Então é um ambulatório médico, um técnico de enfermagem em horário administrativo. O ambulatório é provido de equipamentos médicos, então tem macas, kits de primeiros socorros e medicamentos.
Para situações de emergência, fora do horário administrativo, vocês têm um telefone aqui que pode ser acionado e esse telefone ele funciona 24 horas. Então aqui, ponto também importante. E lembrando que são todos itens que constam no plano de atendimento de emergência de vocês, que é importante que vocês tenham conhecimento. Se aqui nós estamos fazendo uma revisão, uma reciclagem do tema. Mas se você tiver dúvida, que faz muito sentido você entrar mais a fundo nisso, pegar o plano, dar uma olhada, uma revisada, relembrar conceitos que, com o passar do tempo, naturalmente a gente vai esquecendo. Falamos das rotas de fuga, conhecer as rotas de fuga, saber onde essas rotas de fuga realmente se encontram, conhecer o ponto de encontro, saber qual que é a rota de fuga alternativa para, dependendo da situação, se a rota principal não estiver sendo possível de utilizar, para que você possa utilizar uma rota alternativa. Então é importante conhecer isso, nós temos aqui na figura exemplos, né? Talvez nessa alteração que vem sendo feito, isso possa ser revisado, né? A princípio não tem essa alteração, mas também fica um ponto aí para se observar. Aqui nós temos um exemplo da rota de fuga, né, de vocês. Na verdade não é um exemplo, na verdade aqui é uma imagem real da rota de fuga da Termop. Então pontos estratégicos, informações importantes que provavelmente será passada aí para o pessoal no momento da integração, né, na empresa. Então que a gente sempre lembre de olhar isso aqui e informar pessoas visitantes que estão na planta. Temos a biruta, que ela nos ajuda no caso de identificação para que lado está o vento, algo que é bastante relevante e importante numa situação de combate a incêndio. Eu comentei aqui em outros módulos que o vento ele tem que bater nas suas costas quando você está indo para um combate a incêndio. Então aqui ó, nós vemos aqui em cima a biruta e aqui ó, bem pequenininho a outra. Então é importante perceber isso em situações ou de treinamento para acostumar, para ter o hábito de olhar para isso e com toda certeza precisa ser visto em casos reais, onde a gente precise fazer o uso dos hidrantes e ir para um combate fazendo a nossa parte, o nosso papel como brigadista. Então é isso, eu vou ficar por aqui para não ficar tão extenso e a gente já dá continuidade aí em outro assunto. Até lá!